Eu vou falar agora com vocês a respeito de operações que estão acontecendo sob comando do Ministério Público através de um grupo especializado em fazer avançar investigações. O Ministério Público está levando muito a sério esse papel investigativo e esse grupo tem papel predominante, desempenha um papel muito predominante nessa atribuição do Ministério Público. Nós estamos aqui com o Dr. Rômulo Cordão, que é o coordenador do GAECO. Doutor, seja bem-vindo aqui ao Jornal do Piauí. E o GAECO já abriu investigações aí que tiveram bastante repercussão. É o caso do ILCAP, da escamoteamento e de outras investigações, algumas delas um trabalho muito específico, inclusive, de proteção ao patrimônio público, ao dinheiro público, doutor Rômulo. Antes de mais nada, boa tarde para o senhor. E eu queria saber o que é que o GAECO representa nesse papel do Ministério Público de avançar em investigações como essas. Boa tarde a todos. O GAECO é uma instituição, é um órgão que está dentro do Ministério Público que tem uma função primordial, que é justamente dar vazão, né, às demandas que nos chegam, no sentido de coibir, de atuar contra o crime organizado, né? Notadamente, as nossas atuações, elas são mais direcionadas para os crimes de colarinho branco, porque cremos que realmente são os crimes que trazem, né, a maior danosidade social, além do que a própria vocação do Ministério Público é nesse sentido. Depois de 1988, o legislador constituinte, ele dotou o Ministério Público de uma série de prerrogativas que fazem com que o membro do Ministério Público ele realmente tenha para si essa missão institucional do combate à corrupção, no sentido de coibir os desvios, enfim. Então, o GAECO ele apoia tanto os promotores naturais, quando nos demandam pedindo auxílio para uma investigação, como atua de ofício quando chega ao nosso conhecimento algum tipo de atuação através de organizações criminosas. Como é que está as investigações em torno da Operação Sesmaria, que tentava verificar a utilização de falsificação de documentos, grilagem de terras, em uma região que é muito produtiva no estado do Piauí, que é a região sul do estado. Essa investigação já foi concluída, doutor? A investigação Sesmaria, uma parte já foi concluída. O promotor natural que atuou conosco, o de Canto do Buriti, doutor José William, já fez algumas denúncias, né? Mas, como você mesmo mencionou, devido à amplitude, né, dos fatos que pegam uma grande parte do estado do Piauí, nessa questão da grilagem, essa questão de cartórios, enfim, tudo isso. Então, há outras investigações que foram abertas e outras que serão abertas também nesse sentido. Então, é muita coisa, né? Uhum. O próprio Tribunal de Justiça, através de sua corregedoria, nos solicitou auxílio nesse sentido, tendo em vista que o próprio tribunal, na sua correção, há uns 3 anos atrás, que fez em determinados cartórios, verificou a sobreposição de terras, a fraude em títulos imobiliários. O próprio tribunal percebeu que havia irregularidades naqueles cartórios que deveriam servir ao Tribunal de Justiça no controle das terras. Não só percebeu, como também já tomou uma medida administrativa, do ponto de vista administrativo, para coibir isso. Anulou quase 1 milhão, né, de hectares de terras ali naquela região do extremo sul piauiense, que foram registrados indevidamente, com sobreposição de áreas, às vezes sobreposição de terras particulares ou até mesmo do próprio Estado, né? Sem a atuação naqueles processos do órgão que que teria interesse em atuar, que seria o INTERP, o Ministério Público. Então, foram terras que foram, vamos dizer assim, cedidas a alguns grupos de forma graciosa. Então, o próprio tribunal fez essa solicitação ao GAECO. Quando vocês fizeram essa operação, havia algumas pessoas que questionavam, nós não temos nenhum envolvimento, advogados, inclusive, falando a respeito desse trabalho. Já foi comprovado ou descartado o envolvimento daqueles que foram presos durante a operação? Já foi comprovado, através da prova, porque eu gosto de explicar o seguinte, que quando a gente chega a fazer aquela operação, a dar o start, vamos dizer assim, é no sentido de concluir a investigação já está em andamento, né? Então, mas antes daquilo, outros elementos já foram colhidos, quebra de sigilo bancário, fiscal, enfim, várias medidas investigativas, tanto as tradicionais quanto medidas especiais já foram levadas em conta. No momento que a gente deflagra uma operação, é no sentido de confirmar alguns dados que nós já temos, no sentido de averiguar, de coletar o depoimento daquelas pessoas que são alvo da operação. Então, em relação
a essa operação, várias pessoas já foram denunciadas e outras posteriormente serão. Na Operação Eurocapo, vocês chegaram a prender um procurador do Ministério Público, um ex-procurador do Ministério Público, numa demonstração até de que vocês não têm aquela questão de corporativismo desse trabalho do GAECO. Foi o procurador Hermir Martins. Como é que está esta operação especificamente e as acusações formalizadas contra ele? O Ministério Público, como instituição republicana que é e que tem até a missão de fiscalizar outros órgãos e outras instituições, não poderia deixar que na sua própria casa acontecessem fatos dessa natureza ilícitos e deixassem impunes. Então, independentemente de quem pratica, o Ministério Público está vigilante em relação a isso. Inclusive, o próprio CNMP, o Conselho Nacional do Ministério Público, cobrava uma atuação nesse sentido. Quanto à questão do processo em si, todos foram denunciados. Posteriormente, antes dessa denúncia, na verdade, veio um liminar do Tribunal de Justiça que suspendeu a investigação, né? Mas a investigação já estava concluída, terminada, e foram denunciados. Posteriormente, houve uma suspensão, né, sobre a alegação da defesa de que teriam pessoas com prerrogativa de foro que estavam sendo investigadas, mas não havia nenhuma pessoa com prerrogativa de foro investigada. A pessoa que havia, ela deteve prerrogativa de foro, que era o senhor Hermir, que foi procurador-geral, mas a partir do momento que é aposentado, deixa de ter essa prerrogativa, não havia nenhuma outra pessoa com prerrogativa de foro, tanto assim é que o próprio Procurador-Geral de Justiça atual, doutor Cleandro, fez um pedido, uma petição, solicitando que os autos baixassem do tribunal para a instância de origem, para o juiz de primeiro grau, para que o processo transcorra, para que ele transcorra normalmente como tem que ser, né? Porque evidentemente não tem. E a última palavra acerca se há pessoas investigadas com foro ou não é justamente do chefe da instituição do Ministério Público, que é o doutor Cleandro, que assim o fez. Então nós estamos aguardando que o Tribunal de Justiça devolva os autos ao juiz de primeiro grau para que, já que já foi denunciado, que a instrução corra normalmente com a oitiva das pessoas e das testemunhas. Essa demora de devolução para a primeira instância, o senhor acredita que pode prorrogar ou fazer demorar a justiça nesse caso? Nós nos preocupamos muito, tendo em vista que há prazos que devem ser respeitados, notadamente a questão dos crimes que são imputados ao Instituto da Prescrição, ou seja, há um determinado tempo para que sofra eventual condenação, sob pena de não poder mais executá-la. O fato dele já ter idade acima dos 60 anos, isso faz com que a prescrição seja, o tempo de prescrição seja menor? Sim, nossa lei prevê que acima dos 70 anos, quando há condenação, a prescrição, o prazo prescricional cai pela metade. Então, é mais um dos motivos da nossa preocupação no processo de encaminhamento. Mas aí haverá nova contagem de prazos, ou não? Na medida que ele já foi denunciado? Já foi denunciado. Então, a partir do momento que é denunciado, né, há a suspensão do prazo prescricional. Mas a questão é a seguinte: posteriormente, sendo condenado, então a prescrição vai ser analisada pela pena aplicada, pela pena em concreto. Então, vamos dizer, determinada pena que prescreve em 8 anos. Tendo mais de 70 anos, aquela prescrição que se daria em 8 anos cai para 4 anos, cai pela metade. Se no momento da decisão o réu tiver mais de 70 anos de idade. Ou seja, ele é analisado no momento da decisão, da condenação. Aí é que é feita a contagem, daí porque vocês têm pressa para que o caso seja E aí analisado. Essa prescrição corre de forma retroativa. Como é que ele atuava, segundo o Ministério Público? Olha, a questão era, como a gente estava visualizando, a questão de desvio do dinheiro da própria instituição, né, através de pessoas interpostas, de parentes, enfim. O modus operandi era esse, através de uma falsificação da folha de pagamento que ia para o Tribunal de Contas, né, e uma folha paralela que era realmente a folha que tinha a contabilidade correta, ou seja, aquelas pessoas que recebiam o que não deveria receber, né? Para o Tribunal de Contas havia aí um arranjo, um floreio para que não despertasse a atenção dos órgãos de controle. E você não tem dúvida de que ele operava esse? Não há dúvida alguma, né? Os números não mentem, o sigilo bancário está lá. A partir do momento que a gente quebra um sigilo bancário de alguém e vê o que transitou na conta e para onde foi, então não há discussão acerca disso, né? É como se na minha conta transitasse milhões, eu não tenho capacidade financeira para isso e eu não tivesse outra justificativa para justificar tal movimentação. Ademais, quando se sabe que os próprios valores advieram do próprio Ministério Público para pessoas que muitas vezes não tinham qualquer ligação com a instituição, não obstante tinham relação com o investigado. Doutor Rômulo, também vocês fizeram um trabalho bastante cuidadoso quando prenderam determinaram a prisão,
fizeram um pedido de prisão do prefeito da cidade de Redenção, do Gurgueia, por causa de fraudes em licitações. Aproveito para perguntar para o senhor o seguinte: como é que o senhor avalia os nossos órgãos de controle e a nossa lei de licitação? Existem muitas dificuldades de fazer valer o interesse ou a proteção do erário quando o assunto é licitação? Sim. Os órgãos de controle vêm atuando de uns tempos para cá, né? De forma bastante integrada. A gente tem atuado de forma conjunta, tanto que existe aqui no Piauí a rede de controle, que é formada pelo Ministério Público Estadual, Ministério Público Federal, Tribunal de Contas da União, Tribunal de Contas do Estado, Controladoria Geral da União, Polícia Federal, Polícia Civil, ou seja, todos esses órgãos com o fim, convergindo para cada um em sua área do conhecimento, na sua expertise, fazer com que a gente tanto preveja, né, visualize um possível ilícito que vai ocorrer, como também atue de forma repressiva, ou seja, a gente atua de forma preventiva e repressiva. Então, respondendo à primeira pergunta, a atuação dos órgãos de controle é importantíssima. Muito embora isso, devido a uma série de questões, a questão do tamanho do Estado, a questão muitas vezes da ausência de uma fiscalização no próprio município através da controladoria interna, enfim, abre espaço e esse espaço vazio acaba sendo ocupado por pessoas inescrupulosas nesse sentido de praticar esses atos. Mas eu sou bastante otimista no sentido de pensar o seguinte: a gente tem evoluído muito, as redes sociais, né, têm contribuído, porque você pratica um ilícito hoje em dia, então imediatamente aquilo ali toma uma repercussão nacional muito rapidamente, né, através das redes sociais, enfim, mas não dos pode meios de gerar uma comunicação. condenação prévia também? Pode gerar, mas a gente parte do princípio seguinte, que a população, quando eu falo das redes sociais, eu falo no sentido da população fiscalizar a atuação do gestor. Certo. Evidentemente, ele vai ter direito, se for aberto um procedimento, os órgãos que fazem a investigação, evidentemente, nós não vamos abrir um procedimento para investigar quem quer que seja, sem ter um mínimo de embasamento legal, um embasamento fático probatório. Há de haver isso, evidentemente. Então, mas aquelas pessoas que estão ali, que estão no dia a dia, por exemplo, você citou Redenção do Gurgueia, uma cidade que fica a quase 700 quilômetros de distância. Então, aquele popular que está ali no município, cotidianamente, acompanhando tudo, ele é a melhor pessoa, são os melhores olhos para observar se realmente a escola foi construída, se o serviço de transporte de alunos está sendo executado satisfatoriamente, se realmente tem médico ou não na cidade. A partir do momento que nos chega o conhecimento que há alguma deficiência, a gente vai partir para uma investigação, né? E aí o gestor, qualquer um que seja, tem um direito ao contraditório, ampla defesa, de produzir toda a defesa que tem direito. E nós agimos, evidentemente, quando há um substrato fático, probatório muito grande para chegar às últimas medidas de vir solicitar uma prisão ou uma busca e apreensão. O senhor, recentemente, houve um trabalho, uma iniciativa de algumas, até do ponto de vista legal, de tentar evitar que o Ministério Público tivesse um caráter investigativo, né? Que tivesse essa estrutura, por exemplo, como tem hoje o GAECO, de fazer o trabalho de investigação. E a própria discussão em torno da lei que tenta evitar o abuso de autoridade. Como é que o senhor tem visto esses posicionamentos e como isso prejudicaria o Ministério Público em investigações importantes, como as que foram feitas aqui pelo GAECO e as que são feitas em nível nacional pela Lava Jato? Nós temos que observar o contexto que nós estamos vivendo no Brasil, né? Então, a partir do momento em que realmente se enfatizou, se priorizou o combate à corrupção, né, o combate a esses desmandos, aos desvios públicos, foi que se começou a se pensar nessas leis. Então, a lei de abuso de autoridade, como você mesmo citou, ela é uma lei que quase que o ano passado, salvo engano, o ano passado, ela foi quase que era aprovada no apagar das luzes do ano legislativo. E agora já tem aí o relatório pronto. De forma assodada, sem discussão. Então, isso merece uma reflexão. Por quê? Porque agora vim se discutir essas questões e se discutir, entre aspas, se colocar em votação sem uma discussão efetiva por parte da sociedade. Eu não tenho dúvidas nenhuma que isso cheira a retaliação por conta da atuação que vem tendo a Lava Jato no Brasil, né? É uma forma de inibir o poder de investigação do Ministério Público, das polícias, dos órgãos de controle, como vem acontecendo no Brasil afora. Então, a gente vê isso com bastante preocupação. A sociedade tem que
que estar de olho, tem que estar vigilante para essas mudanças assodadas no plano legislativo, né? Essas mudanças repentinas e refletirem a troco de quê? O que é que está por trás disso? Então, nós reputamos essas espécies normativas realmente, essa PEC, como a PEC que queria impedir o Ministério Público de investigar, essa lei do abuso de autoridade, a própria PEC que está caminhando aqui no estado do Piauí, a PEC 02, como formas, né, de inibir a investigação no plano, notadamente do plano da corrupção, porque sempre houve investigações, né? Mas a partir do momento que se parte para determinadas investigações e que há pessoas, autoridades que eventualmente possam ser atingidas por essas investigações, então você vê toda uma articulação, um conluio no sentido de combater, de inibir a atuação do Ministério Público. Tá certo. Doutor Rômulo, muito obrigado pela presença aqui no Jornal do Piauí. Prazer conhecê-lo. Eu que agradeço. Coordenador do GAECO, que é o grupo especializado em combater o crime organizado pelo Ministério Público. Muito obrigado, doutor. Eu que agradeço o espaço e dizer que o Ministério Público está à disposição de toda a sociedade no sentido de prestar e de fiscalizar da melhor forma possível a prestação do serviço público. Muito obrigado, doutor Rômulo.